Olá, amigos, estamos iniciando mais o nosso ACS na TV, o programa da Associação Comercial de Santos, aqui no seu canal 11 da NET, sempre em parceria com o nosso site www.acs.org.br. Hoje nós vamos falar de vários assuntos, mas o nosso foco principal, até porque é uma atividade direta a qual o nosso convidado está ligado, nós vamos falar muito do Porto de Santos, que vive um momento pujante, um momento também de indefinição em alguns setores, mas de grandes perspectivas e de grandes possibilidades. Nosso entrevistado de hoje é o primeiro vice-presidente da Associação Comercial de Santos, aliás, no exercício da presidência da associação, Vicente do Vale. Tudo bem, Vicente? Fazia tempo que você não vinha aqui conversar conosco no nosso ACS na TV. Boa noite, Márcio. Boa noite às pessoas que estão nos assistindo. É um prazer sempre estar aqui no programa. Não fazia muito tempo não, Márcio. Acho que também o espaço é para que outros assuntos e outras pessoas possam estar sempre aí falando aqui no nosso programa da CS na TV. É verdade. O objetivo maior é dar voz a todos os setores que envolvem a Associação Comercial de Santos. Nós temos trazido aqui pessoas ligadas ao Porto, à Câmara Setorial de Ensino, à Câmara de Granéis Líquidos, enfim, a todos os setores que envolvem a Associação Comercial de Santos. Na última segunda-feira nós tivemos reunião do CAP, da qual você é membro, reunião da qual você participou junto conosco, você, eu, Antônio Carlos Cavaco e Martin Aro. E, mais uma vez, um dos assuntos debatidos foi a sucessão na presidência do Conselho de Autoridade Portuária. Aqui mesmo nós já dissemos, o próprio Sérgio Aquino já comunicou oficialmente à sociedade, está se desligando do CAP, vai iniciar uma nova etapa de sua vida pública e aguarda-se então uma definição por parte da Secretaria de Portos. Como é que você está vendo esse processo e até essa demora, Vicente? Eu não tenho acompanhado muito de perto o processo, né? Com relação à demora, é difícil você hoje identificar uma pessoa que possa primeiro substituir o Sérgio Aquino frente ao CAP, um brilhante trabalho que ele vem executando nesses últimos anos à frente da instituição e requer aí muito cuidado para essa substituição. Na primeira reunião desse ano, eu fiz uma sugestão, você estava participando inclusive da reunião, eu fiz uma sugestão ao Conselho de que encaminhássemos uma carta ao ministro para que ele levasse em consideração a vontade, a necessidade, vamos dizer assim, a importância de que o nome a ser indicado para substituir o Sérgio Aquino seja de uma pessoa que tenha ligação com a região. Até esse é um ponto importante e muito debatido oficialmente nos bastidores. O Sérgio Aquino é uma pessoa da região, secretário municipal de Portos, uma pessoa ligada ao Porto de Santos. Até que ponto isso é fundamental que o presidente do CAP seja uma pessoa da região? Eu defendo essa mesma opinião, a sua opinião eu conheço, Vicente, mas eu queria que o nosso telespectador entendesse por que é tão importante que o presidente do CAP seja uma pessoa da região. Eu acho que é importante que ele seja da região, primeiro, para ter na sua bagagem o histórico dos últimos anos, como os processos que são relacionados ao Porto de Santos vêm evoluindo, vêm se desenvolvendo. Isso é fundamental. O conhecimento das pessoas. Vive o dia a dia, é isso? Do Porto e das pessoas, é isso? Além de viver o dia a dia, conhece as pessoas que estão envolvidas no próprio Conselho, né, facilitando aí essa comunicação. Senão a gente perde um tempo muito grande com relação até essa pessoa estar familiarizada com todos os assuntos e com o próprio andamento e dinamismo que o Conselho vem impondo nessas reuniões ao longo desses últimos anos, né? Então, acho que esse aspecto também é um aspecto importante. E o principal é o aspecto da visão política, do envolvimento que os diversos interesses sobre a questão portuária se encontram, quer dizer, os assuntos, né? Perceber das importâncias dos assuntos que precisam ser tratados, que precisam ser deliberados. Eu acho fundamental essa questão de que ele seja uma pessoa da região para poder dar aí continuidade para o CAP substituindo o Sérgio Aquino. A provocação é inevitável. Nos bastidores, você sempre foi uma pessoa bem informada, sempre foi e é uma pessoa bem informada. Nos bastidores,
Se falam de muitos nomes. Você tem algum nome, tem ouvido falar, quer falar um pouco desses bastidores ou você só escuta nesse momento? Porque nesse momento a gente escuta, né? É melhor, é melhor. Eu tenho escutado muito também, né? Olha, eu tenho escutado alguns nomes aqui da região que são pessoas que com ampla capacidade para assumir o CAP. Né? Se fala no... Você dizer, achar que eu não fico em cima do mundo? Não, não. É que tudo é bastidor, é extraoficial, não é? É mais uma provocação. Eu também falo alguns nomes, vários nomes estão sendo cotados. Fala-se Fausto, né? Acho Fausto uma pessoa com grande capacidade para assumir o CAP. Fala-se no Fabrício. Fabrício Domênico, diretor. Falou-se no nome do Magano. Fala-se no nome do Magano. Bechar Abdala. Magano eu não escutei, na verdade. Logo no início eu vi. O Bechara, o próprio Bechara, que é o secretário de Planejamento da Prefeitura eu acho Bechara também um nome. Eu acho que é difícil você colocar hoje na presidência do CAP algum representante de algum bloco específico que não seja do poder público. Essa é uma posição que eu tenho, né? Isso, posso entender isso para garantir, não que as pessoas não sejam, mas para caracterizar uma neutralidade, é isso? Eu acho fundamental. É isso? No momento que você coloca um representante de terminal, um representante de trabalhador ou mesmo de usuário, sempre a tendência dessa presidência é de encaminhar no sentido de não desagradar, vamos dizer assim, os interesses desses blocos, né? Portanto, no meu ponto de vista, eu acho que para assumir a presidência do CAP, eu acho que o poder público, ali, representante do poder público, seria o mais indicado. Nós ainda temos um tempinho ainda? Ainda temos mais 2 minutos antes de terminar esse bloco, mais 1 minuto para terminar. Até que ponto a CS deve participar diretamente desse processo, de uma forma institucional, Vicente? Eu acho que a CS deve participar nesse processo da mesma forma que todos os outros representantes dos blocos. Aí sim, a gente cumpre o nosso papel de defender um nome que atenda às necessidades do grupo do qual nós representamos. Então, são papéis distintos, né? Da mesma forma que eu acho que da neutralidade da presidência, eu dou direito aos blocos de trabalharem. Na verdade, não é trabalhar para impor ou tentar oferecer um nome. Na verdade, é trabalhar para não deixar que um nome que seja indicado atrapalhe os interesses da qual aqueles nós defendemos. Nesse aspecto, para encerrar esse bloco, a Associação Comercial, com 141 anos, ela tem a característica da neutralidade, né? E de representar uma gama muito grande de associados e dos próprios usuários do Porto, né? Eu concordo com você em termos. Eu acho que ela tem 141 anos, mas ela está aqui para defender o interesse dos usuários e consignatários de carga. Esse é o papel dela dentro do CAP de Santos. Então, que, aliás, é o nosso bloco. Que é o nosso bloco. Então, antes dela defender o interesse dos trabalhadores, ou dos terminais, ou do próprio poder público, ela tem a missão, até pela própria lei, com a indicação, com a possibilidade dela indicar os representantes do CAP para defender os interesses dos usuários. Nós vamos fazer um intervalo, aí o sinal do break em cima da hora. Hoje nós estamos obedientes, hein? Nós vamos fazer o primeiro intervalo, Vicente. Vamos voltar para continuar falando de Porto. Quero conversar com você muito na condição de usuário do Porto de Santos. Quero falar um pouco com você sobre tarifa portuária, que está na nossa ordem do dia, dentro do próprio CAP, sobre PDZ e até sobre política no último bloco, só para lhe provocar. Nós voltaremos.
Voltamos com o nosso ACS na TV, hoje convidado especial, o presidente em exercício da Associação Comercial de Santos, Vicente do Vale. No primeiro bloco, nós dedicamos praticamente aí a sucessão no Conselho de Autoridade Portuária, mas vamos continuar falando de Porto. Ele que é usuário do Porto, tem uma grande experiência no sistema portuário, não só de Santos, mas no próprio sistema portuário nacional. Como usuário do Porto, como é que você define o atual momento do Porto de Santos? Está caminhando bem, está indo bem, está avançando, precisa avançar mais com certeza, mas como é que você avalia o momento do Porto de Santos na condição de usuário do Porto, Vicente? Eu acho que o Porto, nesses últimos anos, vem avançando consideravelmente. Eu aqui quero, de público, fazer homenagem à gestão que o presidente Serra vem impondo ao Porto de Santos. Aliás, ele é quase uma unanimidade, né? Digo quase porque não existe unanimidade, mas não há quem não reconheça o trabalho profissional do José Roberto Serra. Não só o trabalho profissional, mas o que faltava muito aqui no Porto de Santos, a seriedade. A seriedade tem sido uma marca registrada do atual presidente no Porto de Santos. Portanto, eu, como usuário no Porto de Santos, tenho percebido a evolução que o sistema tem oferecido àqueles que se utilizam dele e estou feliz com o avanço que o Porto vem dando. Agora eu queria entrar num aspecto um pouco mais polêmico envolvendo o Porto de Santos, até porque é um ponto que você defende institucionalmente e por princípio, não por interesse, que é a necessidade de concorrência pública para arrendamento dos terminais cujos contratos estão por terminais e daqueles novos terminais que surgirão com certeza na reorganização do Porto ou na futura ampliação com Barnabé Bragas. E recentemente, por determinação da Casa Civil, me parece definido que teremos licitação em 77 licitações no Brasil todo. É um ponto altamente positivo dentro daquilo que você defende institucionalmente há muitos anos, não é, Vicente? Eu vou aproveitar um pouquinho, se você me permite, Por favor. Márcio, até para fazer uma introdução, porque numa época isso até gerou uma certa polêmica, eu acho que hoje já está bem esclarecido, mas eu vou aproveitar aqui de vez para encerrar esse assunto. Eu sou usuário do Porto, portanto, eu estou associado a uma casa que defende os interesses dos associados e que tem como missão defender os interesses, por consequente, dos usuários do Porto. Então, eu fui para a casa certa. Né? Evidentemente que, por interesses privados, você entra numa associação, né? Da sua categoria, né? Da classe da qual você pertence. Então, você procura se fortalecer com aquelas pares que defendem os mesmos interesses que você. Eu, como usuário do Porto, tenho interesse privado de que, na questão portuária, duas coisas aconteçam. Primeiro, que a eficiência melhore. Segundo, que o preço caia. E há uma interligação direta entre os dois pontos, né? Com eficiência, baixo custo, com certeza. Deveria. Eu sei. Em tese, né? Mas não foi o que aconteceu desde a implantação da Lei 8.630. A eficiência melhorou muito, mas os preços reais, eles subiram. Né? Então, nesse sentido, é que nós mantemos a luta para que esses preços reduzam, né? Para que eles caiam. Nesse sentido, nós acreditamos que processos licitatórios, eles favorecem essa posição. Não da forma como eles vêm sendo feitos nos últimos anos, né? Ou como, na verdade, como todos foram feitos até agora, depois da lei. Porque eu sou contra o princípio de que aquele que oferece o maior valor ganhe o direito de explorar. Porque, na grande verdade, quem vai pagar aquele maior valor é a carga. Né? Você fala a carga, é o preço e o repasse. Vai ser o preço. Deixa de ser tarifa, porque não é pública, mas passa a ser o preço da movimentação. A partir do momento que a empresa oferece um valor consideravelmente alto, ela vai buscar isso através da sua prestação de serviço, vai ser na cobrança dos preços. Então, tem coisas aí também nessa questão. Eu sou favorável à licitação, mas precisa mudar esse critério, principalmente naquilo que se refere a serviços públicos. Né?
Você pega hoje o modelo da estrada, eu não sei como é que a gente poderia fazer isso para o Porto, a gente tem conversado muito sobre esse assunto, mas hoje você pega, por exemplo, na questão das estradas, leva aquele que oferecer a melhor condição para o Estado, mas em contrapartida já se comprometendo a um valor do pedágio. Né? Como é que a gente poderia fazer uma forma semelhante dessa no Porto? Né? Porque se o governo resolve sair para dar melhor condição, competitividade para o produto na questão de comércio exterior, tá certo? Esse sistema não contempla essa intenção, porque, como eu disse antes, aquele que oferece maior preço vai ter que buscar isso na prestação de serviço, cobrando desses usuários o valor para remunerar aquilo que ele ofereceu. Dentro desse contexto, nós ainda temos 3 minutos nesse bloco, eu já quero engatar, porque também o assunto é importante, conversamos aqui mesmo com o presidente Sérgio Aquino e com o próprio José Serra. Tarifa portuária, você falou em eficiência, custo. As tarifas portuárias, a bem da verdade, não são reajustadas desde 2004, por uma questão de gestão da própria Codesp. Não cabe ao usuário nem a qualquer outro setor ser responsabilidade. Mas a Codesp pleiteia 59% de reajuste de tarifa portuária. Como é que o usuário do porto, como você, recebe essa informação? Assusta, né? Assusta porque hoje nós já consideramos altas os preços para a movimentação no porto. O chamado custo Brasil. O que é preciso ser feito, eu falei na questão anterior, e talvez ela sirva até para complementar essa pergunta que você fez. No processo licitatório, precisa ser definidos os papéis exatos com relação aos custos de movimentação. Quando vai se pensar no processo licitatório, não que ali se defina, não, mas quando vai se pensar no processo licitatório, precisa pensar como é que a gente vai fazer para esses preços caírem. Né? A gente sabe que, por questões econômicas, quanto maior o volume, quanto maior a demanda, há a possibilidade de redução de preço. Não é o que vem acontecendo até hoje. Essa questão específica dos preços da Codesp, está evidente que esses valores não são reajustados desde 2004. 2004. Por uma questão de gestão, né? Aí o que acontece? A companhia precisa se portar como uma empresa outra privada qualquer, ou seja, ela tem que apresentar lucros, ela precisa ter resultados, ela precisa fazer investimentos. Precisa ser eficiente. Precisa ser eficiente. Então, por esse lado, a gente entende essa posição dela. Mas eu acho que esse binômio, tarifa de Codesp e redução de preço por parte dos terminais que estão instalados, é uma questão que deveria ser tratada com maior carinho para que a gente pudesse, então, aí nos posicionarmos com adapta, reajusta, traz à realidade os preços da autoridade portuária, mas, por outro lado, também obrigasse a esses terminais, e eu acho que só por questão, para obrigar esses terminais só com concorrência, então por isso tem que abrir, tá certo? Para que esses preços possam se tornar reais. A bem da verdade, só para encerrarmos esse bloco... Deixa eu fazer só um complemento, Márcio, se é possível. O que pode ser como um fator de comparação são os preços internacionais. Uma coisa que nós conversamos internamente na Associação Comercial, em reunião nossa interna, é a gente fazer um levantamento de como se cobra as autoridades portuárias, qual o valor que essas autoridades portuárias cobram no mundo, qual o valor que esses terminais para você ter referência. Qual o valor que a mão de obra, qual é o percentual de cada um. Fica difícil falar sem a base, sem ter a noção. Quando você tem história, quando você tem números, quando você tem referências, fica muito mais fácil de definir. Só para encerrar esse bloco, esse assunto está no CAP, completamente indefinido. O grupo de trabalho ainda vai se reunir oportunamente com o presidente da Codesp para tentar chegar próximo de um número que hoje, repito, está completamente indefinido. Nós vamos para o intervalo e voltamos para o terceiro e último bloco para falar um pouco mais de Porto e, no final, um pouquinho de eleição também. Temos eleição esse ano, isso é um assunto importante. E ontem mesmo, numa reunião da própria Associação Comercial, a diretoria abordou esse assunto internamente e tem uma postura e vai participar, com absoluta neutralidade, mas vai participar desse processo, sem dúvida alguma. Voltaremos.
killed him with one blow. When I saw you, I believed that something new can come into this world. You, John Carter of Earth? Yes, ma'am. What happened to this place? A new power threatens to destroy our city. That don't look like a fair fight. You are ugly, but you are beautiful. You will fight for us! Get on. We did not cause this, but this very night, we will end it! I was too late once. I won't be again. Voltamos com o nosso ACS na TV, convidado e entrevistado de hoje, o presidente em exercício da Associação Comercial de Santos, Vicente do Vale. Falamos praticamente aí ao longo dos 2 blocos sobre o Porto de Santos, um assunto importantíssimo que está no dia a dia da cidade, do estado e do país, né? Comércio exterior e internacional. Mais alguma coisa de Porto que você queira abordar, que a gente tenha deixado? Falamos de CAP, falamos de tarifa, falamos de arrendamento, alguma coisa mais que gostaria de registrar em relação ao Porto? Não, eu acho que as colocações que você fez sobre o Porto são os tópicos que estão sendo tratados nesse momento. Dentro desse ponto, rapidamente, para a gente entrar, a ligação seca. Túnel ou ponte? Me parece que está definido que é túnel, mas a sua opinião sobre isso? Tanto faz. Tanto faz. O importante é que saia. Que saia. Há quanto tempo você ouve que vai sair? Eu só faço uma colocação na questão de ligação seca. Sou contra que ela seja feita dentro da cidade. Acho que essa ligação... Que é a proposta da Dersa, que sai ali na Bacia do Macuco. Eu acho que tinha que ser antes da entrada de Santos. Exatamente. Que é o que defende o CAP, né, Vicente? O CAP defende... Eu tenho uma posição pessoal. É do CAP, é do CAP. Que ali antes de... Na altura do Casqueiro, em algum lugar ali, antes de chegar na cidade. Porque aí evitaria esse acúmulo de tráfego veículos. pesado. Exatamente. Agora, se é ponte, se é túnel... Me parece, graças a Deus, que há um consenso na CODESP e dentro do próprio CAP, que o túnel é a grande opção. O importante é que saia essa ligação, porque há mais de 50 anos que a gente ouve que vai sair e não consegue sair. A Associação Comercial de Santos, iniciamos no ano passado um 2º mandato. Que balanço você faz? Como é que você viu toda a mudança que ocorreu na Associação Comercial? A Associação Comercial está pronta, no meu ponto de ver, para a continuidade dela, independente da diretoria e da gestão que seja encaminhada no futuro. Reforma do Estatuto foi um grande avanço. Reforma do Estatuto, né? A transparência, a questão democrática. Gestão financeira, hoje o equilíbrio financeiro. Não só a gestão financeira, mas aí é uma questão mais assim da gestão de cada diretoria. Quer dizer, você pode ter aí... Mas hoje a gente tem uma gestão profissional lá dentro, tá certo? É uma coisa que não existia. Não depende hoje dos diretores para que ela tenha o seu dia a dia, né? Ela anda independente dos diretores, da diretoria, né? É evidente que eles estão lá, estão presentes, desenvolvendo, cumprindo o seu papel. Ainda essa semana a reunião demorou quase mais de 3 horas, a reunião de diretoria. Mas a associação ela anda independente da participação constante dessa diretoria. Eu acho isso fundamental, outro grande avanço que ela teve. E toca os seus programas, nós temos aí quase que 20 convênios. Sim. Esses 20 convênios são importantes para a região, nós participamos desses convênios, 20 convênios. Conselhos, participações, Eu acho que ela está cumprindo o seu papel. Principalmente institucional, né, Vicente?
Exatamente. Nós estamos terminando, eu não quero deixar de falar de política. Teremos um ano político. Você é um agente político, vive a política, eu sei. Que avaliação você faz do quadro político em relação, obviamente, à eleição de outubro? Eleição municipal. Eu acho que a cidade ela tá privilegiada. Ela tem grandes candidatos, pré-candidatos, né? Pré-candidatos. E candidatos de peso, né, Vicente? Eu acho que a gente está bem. Nesse ponto, os nomes que estão sendo propostos, né, eles são muito bons. Para a cidade vai ser muito bom. Eu não vejo aí riscos de que possamos ter aí um prefeito que não seja bom para a nossa cidade, que não seja bom para a região. Os nomes que eu, você e todos têm escutado são muito bons. Nesse aspecto, estou tranquilo. Para encerrar, a Associação Comercial tem um papel importante dentro da neutralidade que caracteriza a instituição. Ela pretende participar, abrindo espaço para que os candidatos, na época já definidos, falem ao nosso empresariado. Né? Nessa reunião de segunda-feira, nós definimos, né, um modelo, eu acho fundamental, cumprindo o papel da Associação Comercial. A gente tem um papel institucional na cidade, evidentemente, mas antes disso nós temos um compromisso com os nossos associados. Então, em relação a esse compromisso com os associados, nós tomamos uma decisão de convidarmos, assim que forem definidos os candidatos, para que eles façam uma palestra, que eles consigam aí fazer uma apresentação do seu projeto político para a cidade, né? E com os associados, para que possam trocar informações, questões de dúvidas. E, evidentemente, que eu acho até que isso possa servir para toda a cidade. Né? Obviamente, após a homologação das candidaturas, o processo de homologação acontecerá a partir de junho, praticamente início de julho. Vicente, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui. Com certeza voltaremos a conversar brevemente. Um abraço. Eu queria, no encerramento, se você me permitir, mandar um abraço aqui, em meu nome e seu nome, para um grande amigo nosso. Posso? Pode. Miguel do Vale, um abraço para ele. Olha como ele gosta, olha como ele gosta. Eu posso estender esse... Mais rápido que o programa, mas eu já mandei para os 3 M's. Então, para os 3 M's. É que esse foi o mais recente, né? É o Miguelzinho, o filho dele, uma figura incrível. Um beijo, Miguel. Espero que você nos veja hoje, hein, Miguel? Um beijo, até a próxima e seja feliz.